Voltando. Acho que agora vai melhorar, gente. Vamos lá. Vamos torcer, cruzar os dedos aí pro dono do Instagram, né? Permitir que tudo aconteça. Nossa Senhora da Live, nos ajude. Que vai ter muito conteúdo pra gente. Ai, que bom que vocês estão voltando aí. Então vamos lá, nós vamos falar das 5 crenças, só recapitular aqui rapidão. A gente vai falar das 5 crenças que nós temos sobre a alimentação. Os mitos, aquilo que vem da nossa avó, da nossa mãe e por aí vai. Então vamos colocar isso por terra e bola pra frente. Dani, amiga linda, a gente estava agora reunida. Gente, acabei de encontrar com amigas minhas que a gente trabalhou juntas numa clínica, eu aprendi muito. Acho que muito da profissional que eu sou hoje eu aprendi foi com elas. E o que a gente estava fazendo? Comendo, né? Comi muito. Então vamos lá. Vamos falar das 5 crenças. E a primeira que eu já tinha começado a falar é: comer é fácil, comer é instintivo. Mas não é bem assim, né? A gente nasce comendo, nasce com a capacidade de sugar. É um reflexo primitivo da nossa capacidade de sugar. A gente nasce com isso para sobreviver ali 1 mês, 2, 3 meses, mas depois a gente aprende a fazer isso de uma forma consciente. De tanto que a gente fez o ato de sugar no reflexo, depois isso passa a ser consciente. Tanto que às vezes pessoal da TO, da fono, até da fisio atende crianças já mais velhas e que não sabem sugar. Crianças de 3 anos, 2 anos, que ainda não sabem sugar. Ou seja, elas nasceram com essa capacidade de sugar lá quando elas nasceram, como um reflexo. E aí, conforme elas foram crescendo, elas não aprenderam essa capacidade. Elas não conseguiram, o cérebro delas não conseguiram assimilar de tal forma para que elas fizessem isso de uma forma consciente. E para a gente comer, não é só sugar, né? Depois tem a parte de sugar, depois a gente vai dar uma papinha mais amassadinha, depois essa introdução dos alimentos mais inteiros, principalmente para quem usa o método BLW, que é dar esses pequenos pedaços para a criança pegar com a mão. E aí primeiro a criança, depois que ela sabe sugar, ela vai aprender a amassar, então ela vai amassar a língua lá no céu da boca e vai engolir. E depois ela vai aprender a mastigar, que a gente começa a dar uns pedacinhos mais inteiros. E para mastigar, eu tenho que colocar minha língua de um lado, minha língua de outro e mastigar. Eu tenho que identificar que que tem um pedaço de alimento ali na minha boca. E aí na hora que eu identifico que é um pedaço, que é maior, não é algo pastoso, cremoso, eu vou lateralizar esse alimento e vou mastigar. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que comer não é tão instintivo assim, não é tão prático assim. A gente usa 26 músculos para a gente mastigar, a gente conseguir mastigar um alimento, e tem a ação de 6 nervos cranianos. Que nervos são esses? São os nervos que saem do nosso cérebro, da estrutura aqui mais baixo, e vai inervar o nosso rosto e os nossos músculos, tanto para as sensações quanto para os atos motores. Então, comer é super complexo. Então, vamos lá, a criança coloca um alimento na boca, ela vai sentir o cheiro, ela vai sentir a textura, ela vai sentir o tamanho, e aí ela vai ter um poder de decisão para saber o que ela vai fazer com essa comida. Vai para um outro, e aí depois que já estiver bem mastigado e chegou na textura do pastoso, que ela vai engolir. Se ela engole ainda esse alimento inteiro, o que vai acontecer? Ela engasga. E aí na hora que ela engasga, ela começa a ter processos de trauma, ela não quer mais ter aquela experiência, porque aquela experiência não foi negativa para ela. Então ela vai parando de comer. Só vou tomar uma aguinha aqui. Pera aí, gente. Que código? Chegou a mensagem. Basta um minutinho. Pera aí, gente, rapidinho. 740, 516. Só um minuto, gente. Só o técnico aqui pedindo uma informação. Repara não.
Em casa é assim. Então é isso. Então vocês entenderam que comer não é nada fácil, né? Não é nada assim instintivo, já que o bebê nasce comendo, nasce sugando, então quer dizer que esse não vai ser o problema dele para não comer. E pode ser que seja. Pode ser que sua criança ela não está comendo porque ela não sabe mastigar, porque ela não sabe identificar o alimento que está na boca dela e às vezes ela acaba engolindo de uma vez e tem processos de engasgo ou é muito desagradável, né? Acho que todo mundo aqui já engoliu um pedaço que dá esse quadrado, lembra aquela propaganda da Skol, né, de muitos anos atrás, assim, mas que o pessoal tomava cerveja e vinha aquele quadradinho, assim. E às vezes a gente toma alguma coisa, a gente come alguma coisa e dá essa sensação, né, que desceu, até hoje a gente fala, desceu o quadrado. E aí a criança, ela vai tendo repetidas vezes essa sensação, ela vai colocando registros no cérebro dela, na memória afetiva dela, que a alimentação façam que a gente tenha memórias afetivas, e o afetivo não necessariamente ele é positivo, vai dando esses registros de que comer não é bom. Então ele começa a selecionar aquele tipo de alimento que ele tem mais facilidade para comer. Então, vocês entenderam que comer não é legal. Comer não é legal não, comer é bom demais. Que comer pode não ser tão fácil e tão agradável assim, né? Vocês têm alguma coisa para perguntar a respeito disso? Dessa crença, assim, vocês tinham essa crença de que comer é uma coisa fácil, de que não é tão complexo? Quero saber a opinião de vocês agora. Vamos, gente. Tem ninguém, não? Todo mundo sabia disso? Então tá. Vou passar para a próxima. Tá bom? Então vamos lá. A segunda crença é: sucesso na alimentação é quando a criança raspa. Aí sim eu tenho motivo para comemorar, porque meu filho comeu tudo. Ai, muita gente bacana aí, ó. Porque eu comi tudo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é isso mesmo? Não, né, gente? Lógico que não. Se colocar um prato de sorvete para Cecília, ela vai tomar tudo. Ela vai comer tudo, assim. Ela vai raspar um prato de sorvete. Agora, se eu colocar um prato de brócolis, ela não vai raspar. E talvez, se eu posso colocar um prato de sorvete, ela ama sorvete, mas ela não vai raspar. E ela não vai raspar o prato, ela não vai comer muito, porque ela tá satisfeita, né? Só ela que vai saber se ela tá satisfeita ou não. E é isso mesmo, comer tudo não é sinônimo de sucesso, né? Comer tudo, pode ser que tem dia que a criança vai comer tudo, ela vai comer tudo aquilo que você colocou no prato dela, porque você acertou a quantidade que ela queria comer, a quantidade que deixou ela satisfeita. Ou ela vai comer tudo porque ela estava com muita fome, porque ela gostou muito daquela comida, ou às vezes mesmo gostando muito daquela comida, ela não vai aguentar comer a quantidade que você colocou para ela. Acho que não, pois comer tudo não significa que é positivo, exatamente. Às vezes a gente espera um comportamento da criança que nem mesmo nós temos exatamente, Karine. A gente espera muito, né, das nossas crianças, a verdade é essa. Então é assim, gente, às vezes a gente erra a dosagem de comida para nós mesmos. Às vezes a gente serve uma quantidade de comida e na hora que você vai comer você pensa assim, nossa, acho que eu exagerei. E aí tem algumas pessoas que foram criadas com algumas crenças assim, que tem que comer tudo. Então mesmo que eram proibidos de jogar comida fora, e realmente a gente não tem que ficar desperdiçando comida, né? A gente tem que ter um cuidado com a comida. Mas tem algumas pessoas que têm essa crença muito forte, assim, que tem que comer tudo que tá no prato. Então, às vezes, não tá aguentando, mas come tudo. E aí a gente tem alguns distúrbios alimentares, de obesidade e etc., que é por conta disso, porque não colocaram isso tão forte na cabeça que tinha que comer tudo, porque às vezes os pais eram muito bravos, muito rígidos, de que não podia desperdiçar comida, que às vezes é uma família muito grande, né? Então, comer. E de certa forma a gente acaba levando isso para nossa criança, sabe?
a gente acaba passando isso para nossa criança. Então a gente tem que ter esse cuidado. E por que comer tudo também não é um sinal de sucesso? Primeiro porque somos nós que colocamos a comida no prato da criança. Então, dificilmente a gente vai acertar a quantidade que a criança quer comer naquele dia. Porque nós, pais, né, nós vamos decidir, nós vamos colocar uma quantidade na comida dela. Mas quem vai decidir a quantidade que vai entrar vai ser a criança. Não tem como a gente forçar. Não é frango de granja, né? Que você vai lá e abre a boca e vai colocando a ração para ele engordar. Nossas crianças não são os frangos de granja. Nossas crianças são as galinhas caipira. Eles vão ciscando, né? Nossos franguinhos lá vai ciscando e vai comendo aquilo que for suficiente para eles, entendeu? Tem algumas crianças que vão comer mais, tem algumas crianças que vão comer menos. E a gente, com o tempo, a gente vai identificando mais ou menos a quantidade que a nossa criança come. Então a gente começa a ter um parâmetro. Hoje comeu bem, hoje comeu mal e tal. Realmente tem umas quantidades que são mínimas, né? Que são básicas de alimento e isso é o nutricionista que vai falar de acordo com o tamanho dela. Mas ela que vai te falar se ela tá satisfeita ou não. E às vezes, só tomar uma água aqui. Às vezes algumas coisas podem distrair as crianças e vão fazer com que elas saiam da mesa antes dela estar satisfeita. E aí aqui em casa, e eu oriento também as mães, perguntarem quando ela quer descer, eu pergunto, já pode tirar seu prato então? Você já está satisfeita? Você não quer mais? Porque às vezes a criança quer descer, fazer alguma coisa, volta e come mais um pouquinho. Aí desce, volta, come mais um pouquinho. Não, ela tem que sentar na mesa, se organizar. Então a gente vai colocar ela já na mesa de uma maneira mais organizada, né? Mais preparada para aquele momento, menos agitada. Então ela vai comer, vai sentar e depois que ela terminar, ela vai sair. E aí a gente vai ensinando ela e sinalizando essa barriguinha, para ela identificar se a barriguinha dela tá cheia, se não tá cheia, porque isso acontece muito. E aí eu sempre aconselho os pais, e normalmente a gente tende a fazer o contrário, a colocar menos comida do que a gente acha que a nossa criança come. E aí, se for o caso, a gente serve mais e serve mais, até ela ir assentando esse alimento na barriga dela e ela se sentir satisfeita. Só que o que a maioria de nós fazemos? A gente coloca mais do que a criança dá conta, porque a gente sempre pensa assim, não, se eu ponho muito, como ela sempre gosta de deixar sobrar, então eu já ponho a mais. Só que a gente vai ensinando a nossa criança a sempre comer a mais do que ela está satisfeita. Porque quanto mais comida tem, mais a gente come. Não sei se já perceberam que se a gente põe uma mesa de café da manhã e tem muita gente comendo, a gente acaba comendo mais, porque aquela comida está ali muito à nossa disposição. Então é mais ou menos isso no prato da criança. Se a gente põe muito, às vezes ela pode até comer em excesso, a quantidade a mais do que seria necessário para ela, tá? Então, é isso. Então, comer tudo não significa nada, tá bom? Pode ser que hoje ela vai comer tudo, amanhã não, e vida que segue, tá? E aí a criança definiu que tá com a barriga cheia, você viu que ela já comeu uma quantidade considerável, não vai ficar insistindo, não, só mais uma colherzinha, só mais uma, e só mais uma, e só mais uma. Você tá ensinando a mesma coisa, que ela coma além do que ela dá conta. Você tá fazendo igual o frango de granja, você tá pondo só mais uma, só mais uma, só mais uma, só pra você ficar feliz, seu filho comeu tudo que você pôs no prato. E não é bem assim. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. De comer tudo, a princípio é isso. Sem contar que o estômago da criança é pequeno, justamente, não é igual ao nosso, né? Então, oi, Juju. Gente, sabia que eu conheci a Teó por causa da Júlia? Acho que nem ela sabe disso. Quando eu fiquei sabendo que ela tinha passado na UFMG para terapia ocupacional, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu fui pesquisar e amei. E no caso da criança que não consegue ficar quieta, justamente, Fernanda, então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uns estímulos para ela, tipo, de empurrar algumas caixas, dar uma corrida antes de colocar ela na cadeira. E às vezes a gente pode pôr também os pezinhos dela balançando, que vai dar a sensação para ela de que ela tá movimentando. Então na hora que ela empurra a caixa, que ela puxa alguma coisa pesada, ou que ela corre ou pula antes das refeições, uns 15 minutos, 10 minutos antes, a gente vai dar um estímulo para ela que chama propriocepção, que ela precisa para se organizar, entender seu corpo e ficar mais quieta.
E se a gente deixa o pezinho balançando, para essas crianças que gostam mais de movimento, também vai dar essa sensação de movimento. Então elas tendem a ficar mais quietas. E aí você vai treinando, que aquela hora é a hora da refeição, então você põe pouca comida, deixa ele finalizar de prato. Aí talvez nesse início você deixa ele dar uma voltinha e volta, vê se quer de novo, entendeu? Que vai ajudar ele. Deixa eu ver se teve mais alguma questão aqui. Sou em rodízio, como tudo mesmo. Justamente, Rodrigo, rodízio, gente. Você vai comendo até não aguentar mais, né? Rodízio de pizza. Mel. Ficamos focados no comer como apenas o ato de colocar na boca e engolir. E comer envolve muito mais. Exatamente, gente. Mel Ireno. Seguem ela, tá? Fonoaudióloga fera em seletividade alimentar. Perfeita ela. Esse estímulo é que dá um sossego na Júlia na hora das refeições. Foi o que a gente conversou, né, Leninha? Dá um movimento para ela antes, para ela conseguir ficar mais quieta na hora das refeições mesmo. Dá um gasto de energia, trabalho pesado para esses meninos que mexem demais, entendeu? Trabalho pesado para eles, peso mesmo. Coloca esse meninado para trabalhar. Então vamos lá, para a terceira crença. Gente, essa... Aí eu vou até tomar um gole d'água antes, tá? Seguinte, essa é... Mel, você vai cair para trás quando eu falar essa. Deixar os meninos com fome, porque eles vão comer o que tem. Gente, quem nunca? Levanta a mão. Quem nunca fez isso? Não, deixa com fome, que eu quero ver se não come. Só que a gente tem que entender uma coisa. Para a criança comer, ela não precisa só ter fome, né? Hoje nós conversamos muito sobre isso, foi muito legal. Como sempre, a Mel me acrescentando muito. Não é só comer que a criança precisa. Não é só comer, não é só ter fome que a criança precisa para comer. Além da fome, ela precisa saber comer, ela tem que ter habilidade para comer. Aquilo que eu falei lá no início, comer não é algo fácil, não é algo instintivo. Então, se ela não souber comer, se ela não souber mastigar, se ela não souber fazer o que tem que fazer com o alimento lá dentro da boca, entendeu? Jogar ele para um lado, jogar para o outro, mastigar. Ela, independente da fome, possivelmente o que se oferecer para ela, ela não vai querer comer, entendeu? Ela não vai querer uma coisa crocante, ela não vai querer comer uma coisa fibrosa, porque precisa mastigar uma fruta, uma maçã, por exemplo. Ela não vai querer, porque ela não sabe. Então, não importa a fome que ela tiver, entendeu? E outra coisa, muita fome, ela dá muita ansiedade. E chega um nível de fome que a gente não tem mais fome. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. É aquele momento que você tá com muita fome. Talvez você comeria qualquer coisa, mas não necessariamente. E você vê alguma coisa... Calma, que eu me perdi aqui. Pode ser que você esteja com muita fome. Então chega um nível que a gente para de ter fome. Você ficou com tanta fome que chega uma hora que o próprio corpo fala assim, pera, essa pessoa precisa sobreviver, ela tá com fome demais, então eu vou diminuir essa sensação que ela tá para ela aguentar. E aí o corpo começa a liberar o açúcar, começa, né, pegar as gorduras que a gente tem de reserva, vai queimando. E se a gente não tem gordura em reserva, começa a queimar massa muscular, né? Então, aí, assim, começa a pegar todas as reservas nutricionais que nós temos, inclusive dos nossos músculos, para ir tirando essa sensação de fome. Então, para a criança comer, que ela precisa da fome, mas não adianta essa fome excessiva. Ela precisa saber comer. Ela precisa ter conforto para comer, gente. Uma criança que não sabe mastigar e engole quase que inteiro, ela não está tendo conforto. Uma criança que tem refluxo, ela não tem conforto. Se ela tem um sistema gastrointestinal lento, que não digere os alimentos bem, ela não tem conforto para comer. Então, ela não vai comer. Vocês estão entendendo? Se ela não tem motivação, se aquela comida ali não traz uma certeza que ela vai ter prazer com aquele alimento, sabe? Quando a gente vai comer alguma coisa, a gente tem que olhar para alguma coisa e ter vontade de comer.
Sabe, não adianta colocar, sei lá, ostra pra mim. Até falei disso, acho que na outra live. Não adianta colocar ostra pra mim, porque eu posso estar com fome, eu não tenho motivação pra comer ostra. Então, tem que ter essas 4 coisas. Tem que ter fome, tem que ter motivação, tem que ter habilidade, tem que ter conforto. Se não tem isso, eu não quero comer, entendeu? Às vezes eu posso até comer, faltando um desses aqui. Mas o que faz uma criança comer não é só a fome. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta a gente ficar deixando o nosso filho com fome para oferecer aquilo que tem na casa, se não é isso que faz ele comer, entendeu? Mel, exatamente. A criança precisa ter prontidão e disponibilidade para comer aquele alimento. Isso, ela tem que estar pronta para comer, ela tem que estar preparada para comer, aberta para comer aquela comida. E às vezes, quando eu falo de habilidade, é não necessariamente a habilidade de mastigar, mas é a habilidade de interpretar aquele alimento na boca dela também como algo bom, como algo saboroso, algo gostoso, algo que vai trazer prazer. As crianças que têm disfunção de processamento sensorial, por exemplo, elas podem interpretar algum tipo de textura, algum tipo de sabor, algum tipo de cheiro do alimento como algo nocivo. E quando a gente interpreta alguma coisa que é nociva, que é ruim, ele tende a entrar no modo primitivo, que é fuga ou luta. Então a criança ou ela vai para a luta, não quero essa comida, não quero, e começa a chorar e tal, ou ela vai fugir da mesa, entendeu? Então às vezes o motivo da criança também não tá muito quieta na mesa, pode ser que o que está sendo ofertado ali para ela não tem motivação, ou está despertando essas sensações nela de nocividade, e aí ela quer fugir daquele ambiente, ela quer fugir daquele local, entendeu? Então vamos lá, pra gente comer não adianta a criança ter só fome, ela precisa de fome, ela precisa de motivação, ela precisa de habilidade, ela precisa estar confortável. Ela precisa estar numa cadeira confortável, ela precisa se sentir confortável naquele ambiente. Eu tenho pacientes, por exemplo, que só de ver os pais comendo, sentir o cheiro da comida pronta, já é motivo para aversão, já é motivo para vômito. Então, eu lido com casos extremos mesmo. E aí a gente tem que cuidar primeiro dessas questões sensoriais, desse processamento sensorial, fazer alguns estímulos orais sem alimento, preparar essa criança para esse momento, para depois a gente conseguir introduzindo esse alimento, talvez primeiro com figuras, depois com alimento cru, depois com alimento pronto, às vezes sem tempero para não dar muito cheiro, entendeu? Então assim, tem crianças que o processo é muito lento, tem outras que o processo é mais rápido, é mais ágil, sabe? Então assim, vai depender de cada criança. O que eu quero que vocês saiam daqui, assim, principalmente de todas as crenças, não deixe sua criança com fome, achando que isso vai resolver os problemas. O que chega de mãe pra mim, falando que, Bárbara, já tentei de tudo, até deixar com fome. Eu acho assim que esse pra mim, deixar com fome, forçar a comer, né? Eu acho que são os piores, assim, os extremos que a gente acaba chegando. E acho que ninguém tem que se culpar por isso. A gente chega a esses extremos por falta de conhecimento, por desespero, por um monte de coisa, assim, por ouvir todo mundo falando na cabeça da gente, e aí a gente acaba chegando nesses extremos. Mas eu queria que vocês entendessem isso e não deixem os meninos com fome. Claro que tem que ter uma fominha, né? Pra comer, a gente precisa dar fome, como eu disse, mas não é só ela, tá bom? E aí, alguma questão da fome? Eu vou aguardar um pouquinho, porque os outros comentários chegaram depois, tá bom? Sobre a dúvida da criança não ficar quieta, eu disse, tá? Que a gente tem que dar sensações, tem que dar atividade pesada para ela. Estímulos pesados para depois ela ficar quieta na mesa. Porque se ela tá muito agitada, ela agita todo o ambiente, né? Então, uma criança que a gente precisa dar estímulos mais vigorosos, atividades mais vigorosas antes de qualquer atividade que exige dela ficar sentado, tá? Qualquer atividade que exigir. Você pode dar umas corridas no corredor, ir lá pra cá, dar uns pulinhos, espera uns 5 minutos, toma uma água e vão pra mesa. E vai explicando isso pra ela, tá? Antecipar a refeição é o poder. Ajuda muito.
Bárbara, repete as 4 coisas necessárias para a criança comer, por favor. Então, Karina, a fome, o conforto, a motivação e as habilidades para comer. As habilidades básicas, pelo menos, né? Para eu comer. Tá ok? Vamos lá? Então, vamos lá. O 4. Essa é clássica também. Eu trouxe aqui as mais clássicas pra gente deixar isso bem claro e não continuar com essa dúvida. Ah, quando crescer isso passa. Não liga não. Seu tio era assim, sua avó era assim, seu avô era assim, não sei quem era assim. E agora eu quero que você me conte como é que ele é hoje. Ele realmente come de tudo? É aquele exemplo, assim? Ou é aquela pessoa que teve que mudar na marra porque ou começou a engordar demais, ou começou a ter algum problema nutricional e aí teve que mudar as refeições? Como é que é isso? Porque isso é a maior mentira, gente. Quando crescer, isso piora. Só contar pra você. Isso só piora quando cresce, entendeu? Você sabe por que que piora? Porque quando a criança, quando tá, a oferta de alimentos, ela é muito maior, ela é muito mais saudável. Vocês podem perceber. Tanto que tem até lá, até 2 anos, não oferece doce, né? Então a gente tende, a Organização Mundial de Saúde fala para não dar nada com açúcar até 2 anos. Então até 2 anos, a oferta que a família faz para essa criança é muito, muito mais saudável do que a partir dos 2 anos. Isso é normal, assim. Então, a partir dos 2 anos, a gente já permite que o filho coma uma bala na festa de aniversário, já permite oferecer um sorvete, já permite essas coisinhas, já, entendeu? Que não é tão saudável. Então, a criança ela já vai começando a aprender outros hábitos, né? Oi, minha irmãzinha entrou, gente. Então, ela já vai aprendendo esses hábitos que não são saudáveis. Então, até de 0 a 2 anos, a criança tá ali comendo algo melhor. Às vezes, até 1 ano, ela comeu bem. Aí, começa a introdução alimentar. Algumas crianças já começam a ter problema aí. Outras começam a ter... A seletividade começa a aparecer a partir dos 2. Então, depende de cada criança. Mas até os 2 anos, a nossa oferta tende a ser mais saudável, tende a ser mais frutas, não tem muito pão, água, legumes, verduras e tal. E com o passar do tempo, a gente começa a ser mais permissivo. Então aí as crianças podem comer salgadinho, pode comer chips, pode tomar açúcar, pode tomar não sei o que, tarará. A criança, ela vai crescer, minha outra irmã, gente, as duas estão... Não, tem 3, a outra também tava aí. Eu sou cheia de irmã, gente, cheia de irmão. Agora que eu lembrei que a Cristina já tinha entrado. Então, vai crescendo e a gente tende a ser mais permissivo e chega uma hora que a criança começa a ter suas próprias escolhas. Chega adolescente, aí que ele tem as próprias escolhas mesmo. Então, se desde que de cedinho essa criança já está comendo mal, já está sendo muito seletiva, vocês imaginam daqui 10, 12, 15 anos. Isso não é só eu que estou falando, não. Todo mundo que conhece de alimentação sabe disso. E tem um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos com crianças pré-escolares e com as que estavam na high school, né? Tipo o nosso ensino médio. Como que eles comiam, a qualidade dos lanches nas escolas. Então eles perceberam que quanto mais novas as crianças, mais qualidade tinha nos lanches, mais natural, mais fruta tinha nos lanches. E quanto mais eles cresciam, mais velhos, piores eram as suas escolhas. Então, se a gente está nesse pensamento, quando crescer isso passa, se a gente não fizer nada para isso passar, não vai passar. Vai passar se a gente fizer alguma coisa. Tem algumas famílias que não precisam de ajuda, elas conseguem contornar, entender e ajudar com que essa criança come melhor. Elas não desistem, às vezes com erros e acertos e tal, vai indo tropeçando ali, mas vai. Mas hoje a gente tem informação, né? Eu acho que precisa ter mais informação nessa área, ainda acho pouco. É um dos motivos que me motivou a falar disso. Porque na hora que a gente vai buscar, se acha muito pouco falando sobre isso, o que fazer com nossas crianças que não comem. E estatisticamente, está crescendo muito o número de crianças seletivas. Tanto crianças que têm algum transtorno do desenvolvimento, ou autismo, ou paralisia cerebral, síndrome de Down, alguma deficiência envolvida, como crianças que simplesmente
começam a apresentar seletividade alimentar. Tem crescido absurdamente e a gente não acha profissional que entende disso, entendeu? Mas tem conhecimento aí no mercado, tem livro que a gente pode ler, tem pessoas que a gente pode seguir. E aí eu acho que você vai pegando essas informações e vai caminhando, entendeu? Quanto mais ajuda a gente tem, mais assertivo a gente vai ser, né? Então, se a gente tem condição de buscar um tratamento, buscar uma orientação para nossa criança, vamos buscar, entendeu? Mas se a gente não tem, vamos estudar e vamos indo, vamos caminhar. Porque se a gente não fizer nada, não vai passar, entendeu? Seu filho vai ser um adulto que come coxinha no almoço. Só isso. E quem come coxinha no almoço acaba um dia infartando muito cedo, né? E eu não acho que não é isso que você quer pro seu filho, independente dele. Eu acredito que não seja isso que você queira. Então, quando crescer, vai passar. Mas vai passar se você fizer alguma coisa hoje. E quanto antes a gente faz, mais hábitos positivos a gente cria para os nossos crianças. Percebe? Até a gente mesmo pode ter hábitos super bons lá na infância, seus pais ofereciam sempre frutas, verduras, legumes e tudo. E aí, quando a gente fica adulto, que a gente tem as nossas próprias escolhas, que a gente tem nosso dinheiro, a gente já começa a fazer algumas escolhas não tão boas, começa a comprar mais doce ou o tipo de alimento que você gosta, né? Então, imagina um adolescente que não teve boas escolhas lá no passado, né? Não criou um hábito alimentar positivo, futuramente isso vai ser pior ainda, tá? Porque ele que vai mandar o que ele quer comer, que ele vai comer. Não vai ter a mãe lá para oferecer, não vai ter um ambiente propício para que ele coma comidas mais saudáveis. Simplesmente ele não vai comer. Então, quando crescer, passa, mas passa se a gente fizer algo diferente. Vamos lá, que teve uns textinhos aqui. Ele não senta e faz a refeição, passa o dia beliscando sozinho, busca frutas, tomates, mas na hora das principais refeições ele não come. Então, Gleice, é o seguinte, você precisa fazer um horário, né? Não pode deixar ficar beliscando o dia inteiro, não. Faz um horário pra ele, seu filho, coloca lá, 7 horas da manhã, café da manhã, tal horário, lanche da manhã, tal horário, almoço, tal horário, lanche da tarde, tal. E só permitir que ele coma nesses horários, tá? Isso vai te ajudar. E nos intervalos só água. Mais nada, viu, amiga? Só água. Vai melhorar demais. Faz até a própria mamadeira. Então eu não faço mamadeira. Ele mesmo faz com 5 anos. Depois das suas dicas, Maria está comendo frutas todos os dias. Não, muita fruta. Yes, minha sobrinha, gente, ela tem que comer bem mesmo, né? Pelo amor de Deus. A alimentação dela melhorou muito. Isso aí, Cacá. Com essas dicas valiosas, eu consigo segurar o Davi na mesa na hora das refeições. Isso, gente. Vai mudando, vai consumindo conteúdo aí e mudando isso, tá bom? Mudando a realidade das nossas crianças. Quanto antes, mais resultado a gente tem e menos sofrido é, gente. Um hábito, quanto mais a gente pratica um hábito, mais ele vai ficando enraizado no nosso consciente, no nosso inconsciente, aquilo começa a fazer parte da gente. Então, quanto antes a gente quebrar esses maus hábitos, né, mais fácil é, entendeu? Quanto antes a gente demonstrar para nossa criança um caminho, e nós, mães e pais, a gente está aqui para mostrar o caminho para os nossos filhos, entendeu? Então, quanto antes a gente fizer isso, com melhor qualidade a gente fizer isso, mais resultados nós vamos ter, porque a gente quer nossos filhos felizes, saudáveis, produtivos e etc. E mais felizes eles vão ser também. Talvez seja um pouco sofrido para todo mundo no início, mas quanto antes, melhor, né? Isso aí. Então, vamos lá para a última. Então, essa é bem assim, mistério. Essa é complicada, mas vamos lá. Não pode brincar com a comida. Quem nunca falou isso com a criança? E quem nunca ouviu isso? Por que eu tô falando que é complicada, sendo que a live da semana passada eu só falei disso, né? De brincar com os alimentos e etc. Porque tem muita gente que realmente
acredita que brincar com os alimentos a gente vai estar desperdiçando, né? Sendo que tem tanta gente com fome aí e tal. E realmente, tem muita gente com fome, tem muita gente que não tem o que comer. E aí, talvez, quando a gente deixa o nosso filho brincar com a comida, a comida acaba desperdiçando, acaba sendo jogada fora, né? Só que a criança, como a gente conversou na live passada, e quem não assistiu, pode assistir, tá lá no meu IGTV, tá bom? Assistem, foi bem legal. Quando a criança não come, quando a criança brinca com a comida, né? Ela tá aprendendo, porque brincar é aprender. A criança, ela aprende brincando. Tudo que ela aprende é brincando, entendeu? Não tem outro jeito de ela aprender. Ela é um ser brincante. Nós somos uns seres brincantes, né? Até hoje, todo mundo gosta de um jogo, de uma brincadeira, de uma piada. Piada nada mais é que brincar com uma realidade, né? Então, a nossa essência é brincar. Então, tudo que é lúdico e prazeroso traz pra gente um outro lado, um outro olhar, um outro tipo de motivação. Então, na hora que a gente permite a nossa criança pegar no alimento, explorar, sujar a mão, sujar o rosto, sujar a barriga, a gente está fazendo com que ela aprenda a lidar com aquilo. Que textura que isso tem, que cheiro que isso tem, isso é bom, isso é ruim, o que que eu acho. Então ela vai interessando, porque a criança é curiosa, né? E a brincadeira tem isso da curiosidade. E aí na hora que a gente fala que o nosso filho não pode brincar com a comida, você tá falando assim, para de explorar, para de conhecer os alimentos. Simplesmente põe na comida e engole, põe na boca e engole. É esse recado que a gente está dando para eles, é isso que eles estão ouvindo. Então, claro que a gente não vai deixar a nossa criança ficar jogando alimento fora, a gente vai ensinar para ela que o alimento é importante, é essencial, mas a gente vai permitir com que ela brinque, gente. Às vezes está ali na introdução alimentar e o que a gente quer? Que o menino não suja nem a boca, não pode sujar o babador, que, nossa, é uma lambança e tal, não sei o que, não. É uma lambança que ele está aprendendo a fazer. E tudo que a gente está aprendendo, a gente só faz lambança. A real é essa. Então, na hora que a gente está na introdução alimentar, o que a gente quer? Pega a colher, né? Com aquele tanto de trem ali, tudo a mesma cor, tudo misturado. E eu fiz isso, tá, gente? Eu fiz essa merda toda. Pega lá, enxuxa na boca do menino. Xuxa na boca do menino. Às vezes não espera nem o menino abrir a boca, né? Vai enfiando tudo pra acabar logo, limpar, não sei o que, não. E aí que vem a ideia do BLW. Não que eu acho que a introdução alimentar tem que ser só a base do BLW, que às vezes a criança pode não se nutrir o suficiente. Mas é uma oportunidade dela pegar a folhinha, pegar o legume, pegar a fruta, sentir a textura da fruta, sentir a fruta, o tamanho, se é mole, se é duro, se é gelado, o que é, entendeu? Então, a hora que ele tem a oportunidade de explorar, que é isso que a criança está fazendo, ela está criando uma representação no cérebro dela. Então, se a gente não permite que ela pega, que ela explore, que ela veja, que ela joga no chão, ela não está entendendo, ela não vai conhecer o alimento. E tudo que é desconhecido, o que a gente tem? Medo. E a gente tá com aquela papinha lá batida. Tem gente que até bate no liquidificador e coado na peneira, né? E depois quer que o menino come carne, quer que o menino come brócolis, quer que o menino come chuchu, entendeu? Quer que o menino come folha, ele não vai comer, ele não conhece. Ele não conhece o alimento. Na hora que a gente vai conhecer uma pessoa, a gente fica meio desconfiada. Oi, bom dia e tal, né? Assim. E aí depois, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Você tem filho? Tal. E aí você vai conhecendo a pessoa, você vai conversando, você fala uma coisa engraçada, a pessoa fala uma coisa engraçada, vai criando uma conexão. A criança com o alimento é a mesma coisa. Na hora que a gente fala que é permitido brincar com o alimento, a gente tem que permitir com que ela conheça aquele alimento, que ela pega, ela cheira, ela suja, e ela faz isso tudo. Só que vai desperdiçar um pouco ali, entendeu? E faz parte do desenvolvimento. E talvez a gente fica nessa, que não pode desperdiçar, que não pode brincar com a comida, que não pode não sei o quê. E às vezes sabe o que a gente faz daqui a pouco? Pega aquela melancia que não comeu toda fora e joga no lixo, entendeu? É isso que acontece. Aí não deixa a criança explorar, não deixa a criança brincar com o alimento, mas pode jogar fora porque ninguém comeu, né? Porque ninguém conhece aquele alimento, ninguém sabe as formas diferentes que a gente pode fazer com a melancia, as formas diferentes que a gente pode comer ela, porque é só conhecendo o alimento que a gente vai saber isso.
e acaba virando lixo do mesmo jeito. E aí a nossa criança fica ali, né? Sem entender nada, porque continua jogando lixo, né? Então, que hora é essa que a gente está cuidando do alimento e não está desperdiçando? Então, a gente cuida do alimento quando a gente deixa a nossa criança explorar, quando a gente deixa ela conhecer aquele alimento, entendeu? Então, assim, permita com que a criança brinque com o alimento, coloca pouquinho, não precisa muita quantidade para ela brincar. Mas coloca ali um pouquinho, entendeu? Para ela ir conhecendo, coloca figura, apresenta o alimento de diversas formas para ela, que ela vai aprender a conhecer essa comida. Então, assim, esquece aquilo que sua avó e sua mãe te falou a vida inteira e deixa seu filho brincar com a comida, tá bom? Deixa ele brincar. E assiste a live se você não assistiu ainda. Deixa eu dar uma lida aqui. Outra coisa, hoje vejo a importância de transformar os legumes num dinossauro, e é o que ele gosta, e daí começa. Come o olho do dinossauro, come o nariz, vai o pratinho todo brincando. Isso é legal também. O mundo infantil é lúdico em todos os aspectos, justamente. E é muito legal essa coisa de fazer uma casinha no prato, fazer um bichinho e tal. Mas às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Não é todo mundo que tem esse tempo, essa disponibilidade, essa criatividade. Mas só de deixar a criança explorar aquele alimento, sabe? Já é o suficiente para ela aprender que alimento é esse. É uma laranja, uma mexerica, olha, a casca sai, olha, tem umas cordinhas, tem semente, a gente tem que jogar fora a semente, é mais molhado, não é todo ano que tem. Então, a gente vai ensinando a nossa criança e ela mesma vai explorando, sabe? Ela mesma vai conhecendo, porque a criança é muito criativa, gente. Ela transforma uma régua em um avião. Isso é brincar, né? Ela leva esse simbólico para tudo. Então, assim, deixa com que ela brinque, sabe? Permita com que sua criança brinque. Se você sabe fazer um prato legal, com um desenho legal, divertido e tal, faça. Se você não sabe, tudo bem, mas deixa ali, às vezes, ela pegar com a mão e colocar na colher, deixa ela sujar, entendeu? Faz parte. E se ela não gosta de sujar, deixa um paninho do lado para limpar a mão também, porque a gente não quer estresse nessa hora, tá? A Lu, oi Lu. Atendo uma criança de 5 anos com autismo. A mãe dela relata que comia só... Não saiu, Lu, o resto. Depois você manda aí pra gente. Só comia arroz, depois passou a comer tudo misturado e agora voltou só arroz. O que você sugere? Comer tudo junto? Há algum problema? Então, não há problema, mas eu acho legal, assim, a mãe ir colocando a comida junto com a criança, para ela ver para ela saber o que tem lá no prato, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de comer tudo misturado. Tem gente que gosta de comer tudo separadinho, né? Só que é importante que a gente saiba o que tem na nossa comida. Que às vezes come tudo misturado porque come tudo mascarado, né? Então, assim, se ele tá comendo tudo mascarado, continua ele comendo tudo mascarado e aos poucos vai apresentando esses alimentos para ele. Entendeu? Agora, se não for o legal é a criança se servir. E aí ela vai vendo, ela vai identificando o que tem no prato dela. E aí ela mesma pode fazer essa misturinha aí. Aí vai depender como que é a oferta desse alimento, tá? Porque o tudo misturado às vezes é tudo amassado, né? Aí fica tudo da mesma cor ali. Não sei exatamente o caso, mas eu sugeriria isso, tá bom? Sucesso aí com o seu Puquitito. Então, gente, é isso. Nossa, quase 1 hora já. Daqui a pouco a gente até cai aqui. Muito rápido. Não era mascarado. Era junto mesmo, sabendo que era. Ótimo. De boa. Ele sabendo o que tem lá dentro da comida, assim, eu não vejo problema nisso, não. Até porque acho que eu sou assim. Eu como assim, eu gosto de comer tudo misturadão, gente. Não aguento essas comidas separadinhas. E eu não gosto, entendeu? Eu sou a do mexido. Se tiver um ovo frito em cima, então, melhor ainda. Então, assim, cada um tem seu jeito de comer, né? A gente tem que respeitar isso também. Cada um gosta de comer de um jeito. A gente vai descobrindo como que a criança come. O que não é tão legal é quando é sempre tudo mascarado. Não que não possa fazer isso, até porque, de certa forma, vai estar um sabor diferente ali. Mas que esse mascarado possa ser
apresentado aos poucos para a criança. Olha, eu tô amassando a abóbora e vou misturar no seu feijão. Entendeu? Aos poucos isso sendo feito. Nada, amore. Gente, obrigada. Ai, meu Deus. O celular caiu, gente. Coisas de improvisos. Mas olha só, muito obrigada pela presença de vocês. Foi bem legal. Espero que esses 5 mitos não façam parte mais da vida de vocês e que vocês possam esclarecer, né, as pessoas às suas voltas. Assim, eu posto aí coisas pra gente falar com nossos familiares, porque talvez os maiores empecilhos nossos, assim, o que faz a gente não andar, sejam nossos familiares. E não que eles não que eles ajam por mal, sabe? Eles estão tentando ajudar a gente, mas a falta de conhecimento acaba atrapalhando e fortalece aquelas crenças que a gente tem, né? Reforça aquelas crenças que a gente tem. Então vamos lá, recapitular, gente. Comer não é fácil, não é instintivo, tá? A gente precisa de muitas habilidades, precisa criar muitas habilidades para ter sucesso. Não precisa raspar o prato para ter sucesso, basta comer o quanto a criança achar que é suficiente. E aí a gente vai ajudando com que ela saiba se ela está satisfeita ou não. Não deixar a criança morrer de fome, por favor, tá? Ela precisa de fome, motivação, conforto e habilidade, beleza? Quando crescer, não passa, e quem dera se passasse, né, gente? Acho que todo mundo aqui ia levantar a mão pro céu, glórias ao Senhor, se isso passasse. E se buscar ajuda, ou se você fizer algo diferente, vai passar. Isso aqui é importante. E por último, não deixar que as crianças brinquem com a comida. Brincar com a comida não pode. E pode, sim, e não só pode, como deve. É essencial. A gente está falando de criança, tá? E mesmo se a gente estivesse falando de adulto, talvez numa brincadeira seria legal, né? Talvez assim ele comeria, teria mais motivação para isso. Tá bom? Foi muito legal, gente. E ó, semana que vem tem outra. Eu me comprometi com vocês a gente fazer essa live toda segunda-feira. Eu sei que é tarde, muita gente já tá com muito sono, mas é o horário que eu posso, é o horário que eu garanto que eu vou conseguir estar aqui com vocês. 100% aqui com vocês, e é isso que eu quero, tá bom? Convide mais pessoas para participar da live, gente, tá? Pessoas que vocês acham que precisam dessas informações. Convide elas. Talvez a gente convidando alguém, a gente tá fazendo algo assim muito diferente na vida dessa pessoa, tá? Deixa eu só ver aqui se eu não deixei passar nada. Brincando com a comida, que feio. É assim que a galera fala, né? Minha sogra fala assim. E aí depois eu vou falar pra ela assistir a live. Você dá consultoria online? Dou, gente. Dou consultoria tanto pra pais quanto pra TOs profissionais, tá bom? Qualquer coisa me chama lá no direct que a gente conversa mais a respeito disso, ok? Beijo pra vocês, boa noite, bons sonhos. Não precisa sonhar comigo, tá? Mas haja diferente amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada.